Olá pessoal, tudo bem? Está começando o nosso podcast. Meu nome é Hernani Zanella, sou pastor da Eira Church Lages e sejam muito bem-vindos e que esta mensagem possa transformar a tua vida. Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Se você puder, feche os teus olhos e diga assim: Jesus, eu estou aqui e nesta noite fala ao meu coração. Eu abro o meu coração para que o Senhor possa transformar a minha vida, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Você pode aplaudir a Ele mais uma vez? Glória a Deus. Você pode se assentar por um momento, nós já estaremos orando por todos vocês, por todas as famílias, mas nessa noite é uma noite muito especial, é uma noite onde estaremos começando uma nova série, algo que o Senhor nos dirigiu, algo que Ele nos orientou para que nós pudéssemos estar compartilhando com cada um de vocês. E por isso eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e diga assim: se prepare, que hoje Jesus vai falar com você. Amém? Você pode aplaudir mais uma vez a Ele? Amém. Vou pedir para vocês aplaudir bastante porque está frio, daí assim você vai se esquentando. Mas nessa noite tenho algo muito especial. Deus colocou no nosso coração uma nova série com o título, com o tema O Plano Perfeito. Repita comigo, diga assim: o plano perfeito. Sabe, é muito interessante que eu tenho a certeza absoluta, a maior convicção de que Deus sim tem algo perfeito para cada um de nós. Deus tem um plano, Deus tem uma trajetória, Deus tem um caminho. Quando eu digo que Ele é perfeito, não quer dizer que a gente passa por percalços e lutas, porque isso nos forma, isso nos transforma, isso nos molda o homem e a mulher que o Senhor escolheu. Mas é muito interessante que todos os dias eu e você temos ideias, temos planos, né? Quem sabe você chegou aqui já com a tua semana toda agendada, cada visita, cada lugar, as coisas que você tem que fazer. Quem sabe você veio aqui nessa noite já com um plano de pós-culto, né? Pensando na janta, não é isso? Olha para quem está do seu lado e faz aquela pergunta maravilhosa: é hoje que você vai me pagar o lanche? Ai, ai. Se você tem teu pai, tua mãe, alguém perto, por favor, faça essa pergunta: ô pai, é hoje? Mas brincadeiras à parte, irmãos, é muito interessante o que a palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz, Jeremias capítulo 29, o versículo 11: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Olha que maravilhoso, olha a declaração que o Senhor fala para Jeremias: eu sei os planos que eu tenho para vocês, eu sei os planos que eu gostaria que vocês pudessem viver, planos que você possa ter paz, plano que as coisas possam ir bem. Em algumas traduções diz: planos para que vocês possam prosperar, que vocês possam ter uma vida em abundância. É muito interessante, olha o que a palavra de Deus diz em Salmos capítulo 138, versículo 8. Eu quero ler isso como uma introdução, inclusive para esta série que iremos fazer. O Senhor cumprirá seus planos para a minha vida, pois
o teu amor, ó Senhor, dura para sempre, não me abandones, pois tu me fizestes. Ou seja, o Senhor quer cumprir planos na nossa vida. O Senhor tem algo sim especial para cada um de nós. É uma ideia errada de Satanás, inclusive lançando na mente de muitas pessoas, dizendo que você não é ninguém, que você não vai poder fazer nada na sua vida, que você nunca será um homem ou uma mulher. Sabe, às vezes Satanás inclusive usa familiares, pessoas que amamos, que largam essa palavra sobre você, dizendo assim: você nunca vai ser nada na tua vida. Quando você era criança, quando você crescer, você vai sofrer. Quantos pais às vezes já falaram para seus filhos, ou você já ouviu dizer assim: tudo que você me incomodou, um dia os teus filhos vão te incomodar também, né? E essa é a ideia errada de Satanás, para querer frustrar o plano de Deus, o plano perfeito que Deus tem para cada um de nós. E é muito interessante que a Bíblia diz também em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, olha o que a palavra do Senhor diz. Eclesiastes 3:1: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Em algumas traduções dizem assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo, mas existe sim, volto a dizer, um propósito, um plano perfeito para cada um de nós. Então olha mais uma vez para quem está perto de você e diga assim: existe um plano perfeito para você. Olha que maravilhoso. Sabe, essa é a primeira ideia que você precisa entender, que existe este caminho, que Deus irá nos direcionar, nos dirigir, que você possa estar com o teu coração aberto para isso. E eu gostaria de convidar você, quantos estão prontos para nós entrarmos no nosso primeiro capítulo desta série? Levanta sua mão e diz amém. Glória a Deus. O primeiro capítulo, o primeiro episódio desta série, que serão 4 capítulos, começando hoje. Se eu pudesse dar um tema, um título para este capítulo, seria Operação Filipe. Repita comigo: Operação Filipe. É muito interessante, você vai... Gostei da foto. O pessoal da mídia, eles são muito bons. Uma salva de palmas para a nossa mídia. Nossa mídia é fera. Sabe, irmãos, Filipe, esse Filipe que nós vamos falar nessa noite, Operação Filipe, ele é o Filipe que foi parte da equipe de 12 de Jesus. E a Bíblia diz que um dia Jesus chamou ele. Jesus chamou: olha, venha caminhar comigo, venha, você vai ser meu seguidor. E Filipe, ele estava completamente entusiasmado, irmãos. Naquela época, e quem sabe até os dias de hoje, os judeus, eles conhecem muito, principalmente o Velho Testamento, principalmente o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Muitos deles sabem isso até de cor. E quando Filipe começa a ver, quando ele começa a caminhar com Jesus, ele começa a perceber que Jesus era o Messias prometido. Imagina, ele se coloca no lugar e fala assim: meu Deus, eu estou vivendo a história, o Messias está aqui, aquilo que eu ouvi a minha vida inteira, dos meus pais, dos meus parentes, aquilo que eu li a minha vida inteira, eu estou vivendo, sabe? Eu não sei, irmãos, ele estava vivendo um sonho, algo que sempre foi falado. Ele estava vivendo, desfrutando deste tempo, ele estava extremamente feliz, ele estava vendo milagres, ele via coisas maravilhosas, e ele fala assim: eu estou fazendo parte disso, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu não sei se você já talvez viveu algo assim, tão especial, sabe, algo tão maravilhoso, porque quando Filipe, ele está assim, nesse entusiasmo, nesta empolgação, ele tem uma ideia.
E ele fala assim: pô, eu vou convidar um amigo. Eu conheço alguém, vou convidar um amigo para participar, para poder viver isso também. E geralmente os Filipes são assim. Alguém conhece algum Filipe aqui? Alguém que tem o nome de Filipe, levanta a mão. Eu vou fazer uma pergunta, você conhece? O Filipe que você conhece é tímido? Não existe Filipe tímido. Eles são falantes, irmãos. Eles são proativos. Tu botar ele no meio de 50 pessoas desconhecidas, ele faz amizade com 50. Porque ele é assim. O meu filho se chama Filipe. E ele é assim. Ele chega do nada, ele não conhece ninguém. Ele vai chegando, daqui a pouco ele já está enturmado. Ele tem 9 anos. Ele não tem vergonha. E os Filipes são assim, sem vergonha. Tem que na hora passar uma vara neles. Eu sei que existem alguns Filipes aqui. E todos os Filipes que eu conheço da igreja, todos eles são assim. São carudo, né? Eu tenho certeza que os dois que eu estou vendo aqui que são casados, eu tenho certeza que foi eles que tomaram a iniciativa para conhecer a mulher. E isso, querendo ou não, irmãos, só abrir um parênteses sobre isso. O nome da pessoa está muito ligado à sua personalidade. Isso é fato. Eu sei isso pelos 2 filhos que eu tenho. Quando o Pedro, ele é um menino extremamente decidido. Sempre foi assim. É difícil ele mudar assim de opinião se ele conhece, ele tem uma opinião formada. Quer ver? Eu gosto de dar o exemplo eu não sei onde é que está a Dona Ângela. Dona Ângela, irmãos, eu não conheço nenhuma Ângela que seja agitada. Todas as Ângelas que eu conheço, elas são calmas, tranquilas, serenas, né? Falam com mansidão. E Filipe, ele era assim. E é muito interessante, olha o que a palavra de Deus diz em João capítulo 1, versículo 45. Quem sabe você chegou até aqui hoje, nessa noite, por um convite de um amigo, porque você viu algo e falou assim: vamos comigo lá na igreja. Mas olha que interessante, João 1,45, Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés na lei, os profetas escreveram, seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Ele chega até Natanael e ele diz assim: poxa, nós encontramos, meu Deus, você é meu amigo. Sabe quando você tem um amigo, você quer apresentar, você está feliz com algo, você começa a apresentar isso para ele. Sabe, vou dar um exemplo para que vocês entendam. Um homem, por exemplo, assim: meu Deus, eu estou querendo comprar um carro, eu achei o carro que eu precisava, né? Ou daqui a pouco ele diz assim: nossa, eu fui num restaurante, você tem que ir lá comigo. Ou ele pode dizer assim: olha, meu Deus, olha, eu estou solteiro, eu conheci uma menina, eu estou amando. O homem já se apaixona rapidamente, tá? Mulheres, se vocês não sabiam, eles se apaixonam rapidamente. Pastor, e as mulheres? As mulheres também, quando elas encontram algo, elas falam assim: meu Deus, achei uma loja de roupa. Meu Deus, ela diz assim: menina, a Shopee está com uma promoção essa semana. Essa semana, inclusive, eu recebi um vídeo de um casal, e o homem chega assim para a mulher assim: meu amor, eu posso olhar seu celular? E ela fala: claro, pega aqui, desbloqueia, eu posso ver qualquer coisa. Ela falou: posso? Pode, não tenho nada para te esconder. Nada mesmo? Não tenho segredo, você é meu marido. Então deixa eu ver a tua listinha da Shopee. Não. Mas quando a gente encontra algo que a gente fica feliz, a gente compartilha. E essa foi a alegria que Filipe estava vivendo. Ele falou assim: eu encontrei aquilo que me deixa feliz, eu encontrei aquilo que os profetas tanto falaram. Você precisa vir comigo, você precisa conhecer esse caminho. Sabe, eu lembrei quando um amigo meu me convidou para ir à igreja. Eu não sabia, eu não queria saber de igreja, eu não conhecia a igreja.
A única coisa que a gente ouvia, isso foi há quase mais ou menos 20 anos atrás, a única coisa que eu falava era que esses crentes aí só usam terno e pastor é ladrão. Era isso que eu falava. E quem sabe muitos de vocês já pensaram sobre isso também. E aí, quando um amigo me falou assim, não, mas eu estou indo num lugar que é diferente, tu tem que vir comigo. Um dia eu falei para ele, olha, você é meu amigo, eu gosto de você, mas pelo amor de Deus, pare de me encher o saco por causa da igreja. Eu falei, não faça mais isso. Mas ele orou, ele jejuou até o ponto que eu fui, e agora hoje eu virei pastor. Olha só, viu? Cuidado quando você fala dos pastores, quem sabe você é o próximo. Olha para quem está do teu lado e diz assim, ó, você que sabe que tem alguém que fala ali, ó, cuidado que você é o próximo. Sabe, irmãos, mas a alegria dele era tão grande, a transformação da vida dele, da família. O pai e a mãe eram separados, reataram o casamento, viviam doentes, começaram a ficar curados, viviam comprando remédio, gastando com isso e com aquilo. Ele sempre cheio de problemas, e as coisas começaram a mudar, porque Jesus entrou naquele lugar, e eu falei assim, poxa, que legal, eu quero isso aí também para mim, vou começar a caminhar contigo. A alegria dele, quem sabe muitos que estão aqui hoje, você veio porque um amigo teu, vamos lá na igreja, quem sabe ele insistiu com você, falou assim, não, vamos lá é diferente, lá o pastor é querido, é gente boa, vamos lá. Sabe, isso é tão maravilhoso, essa alegria contagiava. Tanto é que Natanael ele dá a seguinte resposta, João capítulo 1 versículo 46. Olha o que ele diz, João 1, 46. Nazaré, exclamou Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E a resposta de Filipe, venha e veja você mesmo. Sabe o que eu quero dizer para você hoje, nessa noite? Venha e veja você mesmo. Venha e você mesmo conheça um caminho diferente que você nunca trilhou até então. Venha você mesmo e veja algo maravilhoso. Venha e você mesmo conheça, assim como nós cantamos, quero conhecer Jesus. Sabe, quando nós cantamos o meu orgulho me tirou do jardim, a tua humildade colocou o jardim em mim. É muito maravilhoso, esse caminho é maravilhoso, sabe, e eu digo para vocês, muito mais do que nessa noite, vocês virem e ver, eu quero convidar vocês a viver uma nova história, muito mais do que ver as pessoas sendo transformadas, eu quero que você tenha uma vida transformada. Muito mais que você vê os outros sendo curados, prosperando, o casamento sendo abençoado, Deus abrindo portas, Deus cuidando do propósito. Eu quero que você possa viver isso em nome de Jesus. Que a partir de hoje você possa ver, estar ali, mas viver isso também e testemunhar quão grandes coisas o Senhor tem feito na tua vida. Se você crê, você pode aplaudir a Jesus por isso. Olha o que a palavra, vamos continuar a nossa história sobre Filipe, João capítulo 1, versículo 47 e 48, perdão. Jesus viu Natanael se aproximar e disse, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe ao meu respeito? Perguntou Natanael, e Jesus respondeu, eu vi você sob a figueira, antes que Filipe o chamasse. Uau, sabe, irmãos, quero dizer uma coisa para vocês, você chegou aqui, quem sabe muitos de vocês eu não conheço, quem sabe muitos de vocês eu nunca vi, ouvi poucas vezes, mas eu quero dizer algo para você, que Jesus conhece você, eu quero dizer algo para você, que Jesus viu você hoje, quando você estava separando a roupa para você vir até o culto. Jesus viu você durante esta semana. Jesus viu você, quem sabe chorando por algo que você estava sofrendo. Jesus viu você quando você estava se alegrando por algo esta semana, neste mês. Sabe, Jesus viu você.
Olhe bem nos olhos de quem está do seu lado e diga assim: Jesus viu você. Sabe, irmãos, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nada passa. João capítulo 1, versículo 50. Jesus lhe perguntou: você crê nisso? Porque eu disse que vi você sobre a figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Sabe, quando Jesus se apresenta para Natanael, ele fala que ele viu e que ele conhece Natanael. Ele faz algo além. Ele diz assim: a partir de hoje eu quero lhe mostrar coisas que você jamais imagina. Jesus chegou para Natanael e falou assim: eu tenho um plano com a tua vida, eu tenho um plano com você. Sabe, muitas pessoas poderiam estar aqui nesta noite, mas Jesus trouxe você aqui porque Ele tem um plano com você. Jesus tem um plano com a tua vida. Jesus viu você e nessa noite Ele quer apresentar algo, um caminho, de uma maneira como você ainda jamais trilhou. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Olha só, 1 Coríntios 2, 9. É a isso que a Escritura se refere quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Coisas que você ainda não pensou, coisas que você ainda não viu, coisas que você ainda não ouviu, tudo isso é o que Deus ainda preparou para você, se você amar Ele de todo o coração. Se nessa noite você decidir começar a trilhar um caminho diferente, um caminho com Ele, olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 5, versículo 33, eu já estou quase terminando. Permaneçam no caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou que seguissem, assim terão vinda longa e plena na terra que em breve vocês possuirão. Sabe, irmãos, o caminho do Senhor, eu não estou dizendo que você não vai passar por uma luta. Eu mentiria se eu falasse isso, porque a vida com Deus nem sempre é fácil. Mas eu digo para você, existem duas formas de nós enfrentarmos problemas, lutas e batalhas: com Deus ou sem Ele. E essa é uma decisão que cada um de nós precisa tomar. É muito importante. Salmos capítulo 128, versículo 1. Olha o que a palavra de Deus diz. Salmos 108, versículo 1. Eu quero ler com vocês. Como é feliz aquele que teme ao Senhor e que anda em seus caminhos. Você quer ser feliz? Sabe, de verdade, felicidade uma plena? Ande no caminho do Senhor, escolha caminhar com o Senhor, decida nessa noite viver uma vida diferente, para descobrir o plano maravilhoso que Ele tem. O primeiro capítulo, o primeiro episódio é que você possa entrar e começar a caminhar com Jesus. Venha e veja. Vamos caminhar, ter uma vida diferente, uma nova rota. Sabe, quando as pessoas elas estão indo por um caminho, o que é que muitas vezes alguns amigos chegam e falam assim: meu Deus, você mudou, agora você se converteu. O que é se converter? É você estar indo por uma rota, por um caminho, você conhecer Jesus e você mudar essa rota de 180 graus e ter uma vida diferente, com princípios diferentes, com uma mentalidade diferente, com uma fé diferente, com algo novo, poder saber que você nunca mais estará sozinho e terá certeza que neste caminho grandes coisas estarão por vir, em nome de Jesus, porque aqueles que confiam no Senhor, Deus não só renova as nossas forças, Deus não só renova a nossa fé, mas Deus ainda é um Deus que fez milagres ontem, hoje e continuará fazendo.
Hoje Ele escolheu você, Ele te trouxe aqui, porque Ele quer te colocar num caminho maravilhoso, que quem sabe você nunca jamais imaginou, ou quem sabe você já estava vindo, mas por algumas coisas da vida, por algumas decepções de pessoas, você tinha saído desse caminho, você tinha abandonado. Mas eu quero dizer algo para você: as pessoas que existem hoje, todos nós podemos errar em algum momento, mas elas não têm nada a ver com Jesus. Nunca abandone Jesus por causa de pessoas, nunca abandone a sua fé por causa de pessoas. Permaneça firme nesse caminho, e Ele vai continuar cuidando de você. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero que você se coloque de pé, em nome de Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos. Se você puder, coloca a mão no teu coração. E eu gostaria que você ouvisse essa canção. Aleluia. Eu quero orar por você, que nessa noite, assim como um dia Natanael escolheu e começou a caminhar com Jesus, começou a viver um caminho diferente. Quem sabe você chegou aqui e a tua vida tem sido umas trevas, você tem se sentido cansado, você se sente numa solidão. Quem sabe você tem se sentido sem forças, mas nessa noite Jesus te trouxe aqui porque Ele quer ser o teu caminho, Ele quer te fortalecer, Ele quer te dar vigor. Quem sabe você veio aqui sem fé, mas nessa noite Ele quer encher o teu coração, dizendo para você que sim, é possível, Ele quer cuidar de você. E eu quero orar por você que nessa noite quer poder estar nesse caminho, assim como um dia Filipe entrou, assim como Natanael um dia entrou, assim como eu entrei. Nesta noite, você quer se permitir viver esta nova história, esta nova vida, se aproximar do Senhor. Eu queria que você saísse do teu lugar e viesse aqui diante do altar, e eu quero orar por você, em nome de Jesus. Não se preocupe, se tem alguém perto de você, não tenha vergonha. Mas nessa noite você quer poder estar perto do Senhor novamente. Eu quero orar por você que quem sabe ficou afastado deste caminho, mas nessa noite você quer voltar, você quer estar novamente com Jesus, que a chama no teu coração possa voltar a queimar. Eu gostaria que você saísse do teu lugar e viesse aqui diante do altar. E eu e a pastora estaremos orando por vocês agora. Coloca a mão na região do teu coração e nós vamos orar agora. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, hoje eu apresento a vida dos teus filhos e filhas, Pai, que estão aqui, Senhor, diante do altar. Eu te peço, Espírito Santo, o Senhor sabe de todas as lutas, de todas as batalhas que os teus filhos têm enfrentado, mas nessa noite, Senhor, eles tomaram esta decisão, Pai. Eles fizeram esta escolha de não só chegar perto do altar, mas de chegar perto do Senhor,
de poder estar com o Senhor. E hoje, Espírito Santo, eu te peço, fortaleça, Senhor, a fé, fortaleça, Deus, a esperança, fortaleça o amor, renova agora, Pai, em nome de Jesus, todas as batalhas, Espírito Santo. Eu declaro, Senhor, dê força, dê vigor, dê ânimo, Senhor, a última palavra sobre esta vida, sobre essa saúde, Senhor, sobre esta doença que tem tentado atingir. Hoje eu neutralizo em nome de Jesus, e eu declaro que a última palavra é tua, Jesus. Eu declaro, Espírito Santo, renova, Deus, a fé, renova o casamento, renova, Senhor, agora, Pai, fortaleça os teus filhos, Senhor, nos teus caminhos, Pai, e que eles possam viver, toda a igreja possa viver aquilo que a tua palavra diz, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que aquilo que jamais ainda chegou no coração, eles possam viver, porque é aquilo que o Senhor o preparou para aqueles que o amam, Senhor. Nós te louvamos, Jesus, por esta noite, e que esta palavra possa ficar marcada nos corações, que esta noite seja o dia em que os teus filhos voltaram para perto de ti, Pai. Obrigado, Jesus, nós te agradecemos nesta noite, e eu gostaria que você pudesse repetir comigo esta oração, dizendo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu permaneço e eu ficarei para sempre nos teus caminhos. Obrigado, porque a minha fé é renovada, a minha aliança contigo é renovada, e eu creio no teu agir, no teu propósito para a minha vida. Obrigado, Senhor, e eu sei que o Senhor continuará fazendo milagres e cuidando de mim, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir a Jesus? Amém. Se você puder, dê um abraço na pessoa aí que está perto de você, se é da tua família. Diga assim: Jesus continua cuidando de você. Amém. Dê uma palavra para esta pessoa, e eu sei que vai ser uma bênção. Amém.